O que você faria se de repente sua família fosse morta e sua irmã tentasse te comer? Morreria? Mataria ela? Procuraria uma cura? Ou entraria numa jornada com um tarado, um porco com o rosto mais bonito de que muita iFu por aí, e entraria em uma organização de doidos que saem à noite para descer a espadada em Onis? Bom, se você está aqui, é porque você já sabe a resposta. Kimetsu no Yaiba tá voltando para sua nova temporada, e por isso vamos dar aquela resumida para você que já se esqueceu o que aconteceu nas temporadas anteriores. Mas chega de oração e bora pro vídeo. Tudo ou quase de Kimetsu no Yaiba. Ao contrário do que pensam, Kimetsu não nasceu um fenômeno, ele era só mais um mangá, entre muitos, lançado em 15 de fevereiro de 2015, escrito pela autora Konohara Gotoji, publicado pela Shonen Jump. Não tinha toda essa fama, até que um certo estúdio, conhecido por sua qualidade excelente e uma alta sonegação de imposto, decidiu animá-lo. É então que 6 de abril de 2019 sai Kimetsu no Yaiba. Uma animação de primeira junto com uma história envolvente vão acarretar num sucesso explosivo, alavancando as suas vendas a um nível muito absurdo e se tornando um fenômeno mundial. A história começa nos apresentando Tanjiro, ou Tangerina, por mais íntimos. Em cenas bem fofas com sua família, logo de cara nos é mostrado que Tanjiro ama muito sua família e você pensa que nunca, jamais, nada aconteceria com eles. Tanjiro vai à vila mais próxima para vender carvão, mas quando volta para casa se depara com uma cena que mudaria sua vida. Ele encontra sua família morta, com exceção de sua irmã. Naquele ponto, ele foge desesperado à procura de ajuda, mas quando Nezuko acorda, ele tem uma surpresinha. Sua irmã tenta comê-lo. Mas após um breve apelo emocional, Nezuko acaba se acalmando e quando pensamos que finalmente teremos paz, um homem aparece e uma luta se inicia. É aí que descobrimos que a irmã de Tanjiro virou um Oni, um monstro que come pessoas, e aquele rapaz era um caçador de Onis, então ele estava ali para matá-la. Vendo aquela situação, Tanjiro implora para que ele não a mate, mas Tomioka mete a real, que não importa o quanto ele implore, ele não conseguiria o que quer. É aí que uma luta se inicia. Mesmo perdendo a luta miseravelmente, Tanjiro acaba impressionando o jovem. Porém, o mais impressionante é que Nezuko, mesmo se transformando em um Oni e morrendo de fome, tenta proteger seu irmão. Isso deixa Tomioka muito intrigado, decidindo assim deixar Nezuko viva. Após a batalha, Tanjiro enterra seus pais e irmãos e parte em uma longa, difícil e cansativa jornada. Após isso, eles seguem o seu caminho. Porém, Nezuko agora era um Oni e não poderia andar mais na luz do sol. Porém, o jovem Tanjiro dá um jeito nisso, criando um cesto para carregar ela por aí. É aí que descobrimos uma das habilidades de Nezuko. Ela pode crescer e encolher. E a jornada continua. No caminho, eles encontram outro Oni que estava batendo aquele rango. A Nezuko acaba vendo aqueles corpos no chão e parece estar bem tentada a dar uma beliscadinha. Porém, ela resiste e vai ajudar o seu irmão que estava em apuros contra o Oni. Mesmo os dois lutando com tudo contra o Oni, eles não conseguem matá-lo. E assim Tanjiro prende a criatura numa árvore até o sol nascer. Lá eles conhecem um homem misterioso que viria a ser seu mestre. O homem acaba dando alguns conselhos pro Tanjiro, mesmo assim o coitado continua hesitante até que o sol nasce e mata o filho de Cruz Credo. Após isso, Tanjiro vai atrás do homem misterioso, que acaba dando uma lição de moral para ele. Ele diz para segui-lo, porque ele o tornaria um caçador de Onis. Assim, ele o segue até o pé de uma montanha, onde ele realiza um teste para ser aceito como discípulo. E o teste é bem simples, basta descer a montanha, repleta de armadilhas para tudo quanto é canto. Simples, não? E usando todo o poder de seu nariz, sim, ele tem um baita narigão, e usando isso na base do cheiro e muito sofrimento, ele consegue cumprir o teste. Após isso descobrimos que aquele é o mestre de Tomioka, aquele mesmo do primeiro episódio.
Após ser aceito como discípulo, Tanjiro começa o seu treinamento, descer montanha, brandir espada e finalmente a inspiração, que é a técnica usada pelos caçadores. 6 meses se passam e, como o tempo só foi ficando ainda mais difícil, seu treinamento só ficou mais intenso e uns anos se passam e finalmente Tanjiro teve seu desafio final, partir uma rocha ao meio, mas ele não consegue e continua seu treinamento. Por mais 6 meses se passam e a determinação dele já não era a mesma, mas as coisas mudariam, pois ele encontraria um jovem misterioso que falaria um monte de vezes que ele não é homem. Sim, ele não conseguiu cortar a baita de um pedregulho porque não era homem. Que bela explicação, hein, meu amigo? Mas ele também receberia a ajuda de Makomo, que o ajudaria a dominar a técnica de respiração, e o tempo passou. 6 meses mais tarde, eles teriam sua luta final. Sabito o enfrenta em um último embate. Porém, Tanjiro acaba vencendo, mas no lugar de Sabito, havia a rocha. Sim, Tanjiro partiu a rocha. Sabito não passava de uma mera ilusão, um espírito que ali estava. Com seu treinamento concluído, Tanjiro finalmente vai para o seu teste final. Chegando lá, ele vê outros jovens e seu teste começa. É simples, sobreviver 7 dias no meio de capeta querendo te comer. Muito de boa, hein? Porém, a sorte não sorri pro nosso cabeça de pedra, porque um Oni mutante aparece. Se lembra da Makomo e do Sabito? Então, eles estão mortos e seus últimos discípulos de seu mestre também foram mortos por esse Oni. E uma luta começa. E como foi bom ver esse filho da mãe morrendo, mas mesmo assim Tanjiro demonstrou pena do Oni e orou por ele. E o teste continua, e depois de dias se passarem, Tanjiro consegue concluir o teste. E dos 20 candidatos, somente 5 passam no teste final. Tanjiro ganha de presente um corvo, filho da mãe, e escolhe seu metal de sua espada. Tudo terminado, Tanjiro volta para a montanha, chegando lá e dá de cara com sua irmã que depois de 1 ano e meio acordou. E os dias se passam e Tanjiro finalmente ganha sua espada. E finalmente é explicado porque as katanas são capazes de matar Oni. Resumindo aqui, elas são capazes de absorver a luz do sol, sem falar que elas mudam de cor dependendo do usuário, e a do Tanjiro fica preta. Logo após isso, Tanjiro finalmente recebe sua primeira missão. Uma série de meninas estão desaparecendo e ele é mandado para eliminar o Oni que estava por trás disso, mas antes temos 3 informações importantes. A primeira é que certos Onis têm poderes especiais, podendo se transformar, criar fogo e algumas outras coisas. A segunda é que o único Oni que tem a capacidade de transformar humanos em monstros é Muzan, o nosso querido Michael Jackson. E a terceira e mais importante é que Nezuko, em vez de estar se recuperando comendo pessoas, ela está se recuperando dormindo. Isso acaba dando uma certa esperança pro Tanjiro, afinal ela não precisaria comer pessoas para se recuperar. Tanjiro segue seu caminho até a cidade, onde logo encontra o Moni, que está comendo as meninas. Lá eles lutam e descobrimos que Nezuko foi hipnotizada para pensar que todos os humanos são sua família e ela protege as pessoas. A luta continua e Tanjiro vence. No final ele tenta fazer algumas perguntas pro Oni, mas o coitado caga de medo ao escutar o nome de Muzan e logo ele morre. Missão terminada, bora pra próxima. O destino agora é Tóquio. Tanjiro fica impressionado com o tamanho da cidade, afinal ele vivia no interior, ele nunca havia visto a cidade. Porém lá ele encontra o seu maior objetivo, Michael Muzan, que estava na cidade, porém o Lazarento estava vivendo com uma família, ele tinha uma vida normal. Tanjiro não consegue fazer nada, e o filho de uma rapariga acaba indo embora. O danado acaba transformando um humano que estava passando ali em Oni. Aí vemos o poder do Muzan, apenas com um arranhão ele transformou uma pessoa em um monstro. Mas as coisas não terminaram ali, porque uma misteriosa Oni que se diz ser médica acaba de aparecer. E o maior desejo dela é acabar com Muzan. Ela acaba convidando ele para sua casa e lá descobrimos que seu nome é Tamayo, uma médica Oni que já tem mais de 200 anos de idade? Minha filha tá usando produtos Equitie. Também descobrimos que é um Oni um pouco diferente, porque através de seu poder ela conseguiu modificar o seu corpo para não precisar de carne humana. Ao contrário de muitos Onis que precisam consumir humanos, ela só precisa de um pouco de sangue. E ela faz isso coletando de pessoas pobres.
dizendo que é para fazer infusões médicas. Tanjiro pergunta para ela se era possível trazer um humano de volta e ela acaba confirmando, só diz que não é possível ainda porque falta estudo e acaba pedindo para Tanjiro conseguir sangue dos Uas superiores. E que seria muito difícil, porém Tanjiro aceita de bom grado, e ela fica bastante feliz, porém a paz seria quebrada por dois visitantes indesejados chegaram, metendo as bolas neles. Eu vou levar sua cabeça pro meu mestre. Vai mesmo? Tanjiro acaba derrotando um dos Onis, enquanto o outro diz a única coisa que ele não poderia dizer, o nome de Muzan, e acaba sofrendo da maldição, morrendo instantaneamente. E aí descobrimos o porquê dos Onis não poderem dizer o nome de Muzan, porque se disserem, eles vão de vala. Problema resolvido, tá na hora de mais uma missão. Mas vocês perceberam que está faltando algo? Um shonen não seria um shonen sem companheiros. Tá na hora do nosso menino Tangerina ganhar os seus, compostos por Zenitsu, um tarado que não pega ninguém, e Inozuki, um porco com o rosto mais bonito que muitos waifus por aí. Eles acabam se juntando após uma missão. O grupo formado tá na hora de descansar, afinal ninguém de ferro. Após isso rolam umas cenas engraçadas, com o Zenitsu puto da cara com Tanjiro por ele ter escolhido a Nezuko, mas nada de importante rola. O dia amanheceu e nossos heróis partem em mais uma missão, mas eles não sabiam no que estavam se metendo, pois naquele lugar havia um lua inferior, com uma estranha família. Tanjiro, Zenitsu e Inozuki acabam se separando e enfrentando cada um membro diferente da família. Inozuki pega o pai e leva um pau e é salvo pelo Tomioka. Zenitsu, o irmão, aí vemos o passado de Zenitsu e Tanjiro, a mãe, que decide lutar. Com os membros da família derrotados, tá na hora de pegar o chefe, e a maior luta da primeira temporada começa. Tanjiro leva um pau do Lua inferior, mesmo dando tudo de si. Nessa luta aí vemos que esse Oni tem uma obsessão por buscar uma família, e isso é muito estranho, afinal ele usa o medo para formar uma família. E no final, nós sabemos que uma família não é isso. Ele fica com uma puta de uma inveja do Tanjiro de sua irmã, e tenta pegar Nezuko pra si, porém o Tanjiro fica puto da cara. Eu vou pegar sua irmã. Vai nada. No final, Tanjiro tá prestes a perder, até ligar o poder do flashback, liberando assim a dança do fogo, uma dança que seu pai fazia. Mesmo assim, o Oni consegue cortar sua própria cabeça para salvar sua vida. E agora está tudo perdido? Nada, porque Tomioka aparece e você vê o nível de um Hashira, ele simplesmente mata um Lazarento com apenas um tapa, mandando ele assim pro colo do capeta. E como todos os Onis importantes desse anime têm algum flashback, é nos mostrado como ele chegou nesse ponto e o porquê dele ter uma obsessão por sua família. É mostrado que ele costumava ter uma família, e que a família dele tentou matá-lo, e ele ficou com alguns sérios problemas depois disso. E aí, os problemas acabaram agora que o Oni morreu? Claro que não, pois mesmo assim, Tanjiro tá com sérios problemas. Após a luta, Tanjiro e Nezuko são convocados pro quartel-general dos Hashira. Chegando mal, os malucos querem matar ele sem nem deixar o coitado falar. Porém, ele conta sua história, que Nezuko nunca matou ninguém, que a família dele foi morta. Mas um certo Lazarento aparece, o Hashira do vento. Rola uma treta e ele leva uma cabeçada do Tanjiro, que desmaia o coitado na hora. É insta-kill, o maluco tem testa de pedra. Depois disso rola uma série de provas para Nezuko poder continuar vivendo. Porém, ela tem um último teste, que ela acaba passando, deixando todos os Hashiras abismados. Como era possível que um Oni resistisse à carne e sangue humano? Ela acaba sendo aceita, uma condição que nunca, jamais machucaria um humano. E no final, Tanjiro é levado para a casa da Hashira dos Insetos, mas ele acaba fugindo e voltando para dar mais cabeçada ainda no Hashira dos Ventos. Coitado, o Lazarento morreu com quase uma testada, imagina mais 3. Após todos esses acontecimentos, o treinamento de Tanjiro começa na casa da Hashira dos Insetos. Mas descobrimos um futuro par romântico com o nosso pequeno testa de pedra. Porém, nada mais importante acontece.
apenas uma coisa no final. O Muzan acaba matando todos os inferiores, com exceção de um. Mas isso é assunto para outro vídeo. É isso, se assistiu até aqui, não se esqueça de dar aquele like maroto, que ajuda demais. Se gostou, dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal. E logo a parte 2, a segunda temporada vai estar chegando. Então, fiquem espertos. Falou, meus queridos, até uma próxima.